Olá, tudo bem? Como vão? Meu nome é Rômulo Augusto, eu sou professor de artes visuais do Colégio Dromos. E hoje a gente vai trabalhar o revisaço, vamos fazer o revisaço do PAS. Então a gente vai trabalhar aqui o PAS 1, então vou tentar passar aí por questões que já caíram no PAS, para que você relembre. Quem é meu aluno sabe que a gente trabalha durante o ano todo, todas as obras, e aqui é só vamos dizer, uma pequena parcela do que a gente vê durante o ano todo. Então, vale como um exercício, um pouco da memória do que a gente já trabalhou e um pouco aí da ativação do que você já sabe, né? Lembrando aí que um trabalho de artes visuais, né, para você entender a obra, também requer muito o seu olhar, então a sua percepção sobre a obra de arte. E aqui a gente vai conduzir o trabalho a partir do que se pergunta na universidade, né, e do que pode cair, como já caiu. Então vamos lá. Vamos começar aqui por uma questão que trabalha um vídeo, né? Então tem um texto, tem um vídeo, o vídeo obviamente não vai para a prova em si, né? Mas o aluno deve trabalhar o vídeo, né, durante o ano. Então eu trouxe aqui esse texto, a imagem, e a gente vai ver um pouquinho do trailer do filme, para a gente se situar também aí em relação ao filme. Então vamos lá. O Menino e o Mundo, isso é de 2013, aos olhos de uma criança, do rapper Emicida, então vai associar a matéria de música, é parte da trilha sonora do filme de animação O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, lançado no Brasil em 2013. Esse filme conta de forma lúdica e minimalista a história de um menino que deixa sua aldeia para ir à procura do pai, que foi para a cidade em busca de um emprego melhor. Então é uma situação aí de muitos, né? Uma vivência. Aí eu aqui, você está vendo, thriller, não é thriller, é trailer. Foi uma falha do titio. Então a gente vai ver aí o trailer, não o filme, né? O filme também está no YouTube, você pode acessar. E vamos ver o trailer aí para a gente situar um pouco sobre o filme. Vamos lá? É isso. Então, a gente viu aí uma parte aí, né? A gente viu um trailer, né? Então, o trailer é como uma propaganda, né, do filme. Então, no YouTube você encontra o filme inteiro, né? Então, veja, né? Você tem que ver. E aí dá para a gente ter uma ideia, né, de que esse menino vai em busca do pai, encontra diversidade cultural, problema social, entre outras coisas que tem no mundo. Então, muito interessante. Vamos aos itens. Considerando a imagem e as informações apresentadas, bem como aspectos diversos suscitados pela obra O Menino e o Mundo,
Julgue os itens a seguir. 1. O Menino e o Mundo é uma narrativa visual que se desenrola por meio de um desenho animado com traçado infantil em cenários de lápis de cor. O que você acha? Certo ou errado? Vai marcando aí. 2. A obra, em apreço, apresenta elementos para a compreensão da relação do ser humano com o meio ambiente. Então, se você olha ali, tem coisas como essa, a fumaça, né, os elementos da indústria, elementos navais, né, os navios de carga, entre outras coisas que vão aparecendo aí no filme. Então, vamos ver aí qual é a resposta, né, qual é o gabarito. Então, o primeiro, certo. Parece meio claro, né? O Menino e o Mundo é uma narrativa visual. É uma narrativa visual. Também a gente pode dizer que é uma narrativa audiovisual, o que seria mais adequado, né? Porque a narrativa, ela também é auditiva e visual, né? E é como se chama aí, né? Esse novo, vamos dizer, uma nova denominação ao que seria antes só cinema, né? Você não pode chamar mais só de cinema, porque o cinema compreende ali a película e outros elementos, né? Mas agora você amplia isso, porque agora você já tem outros recursos dentro da câmera, câmeras menores, você não precisa filmar em película, né? Você tem mesmo aí a animação. Então esse universo que é chamado de audiovisual, ele é muito mais amplo do que só a narrativa visual ou cinematográfica, etc. Que se desenrola por meio de um desenho animado, é um desenho animado com traçado infantil, isso também é óbvio, em cenários de lápis de cor. Então, quando você pensa aí na técnica empregada em cada desenho, você percebe que é o lápis de cor, e é isso mesmo, não tem nada de errado no item, está correto. O próximo, a obra em apreço, ou seja, a obra que está sendo, né, investigada, estudada, apresenta elementos para a compreensão da relação do ser humano com o meio ambiente, que é uma das metas, é uma das lições aí do filme, né? Muito bem, as duas corretas. E aí, vamos para a próxima. A gente começa aí com um texto, né? Então, uma das obras aí é Nefertiti, a cabeça de Cleópatra. Outras coisas que se trabalham no primeiro ano também são as pirâmides, né? Também as pirâmides astecas, as pirâmides egípcias, a comparação disso, né? A ideia do trabalho empregado ali, o trabalho escravo e o grande mistério, né, de como se construiu isso, etc. E vamos ver aqui como é que a universidade vai trabalhar. O debate sobre a tonalidade da pele de Cleópatra nos meios de comunicação tem tudo a ver com contestações multiculturais sobre currículo, pedagogia e historiografia. A disputa sobre se Cleópatra era branca ou negra não pode, assim, ser examinada simplesmente no domínio da antiguidade, mas deve também ser vista dentro do contexto colonial e de suas consequências. O investimento contemporâneo na negritude de Cleópatra, em que ela seria egípcia e africana, está em oposição dialética à insistência prévia em sua brancura, em que ela seria grega ou europeia. Embora muitos textos reconheçam a impossibilidade de estabelecer plenamente suas origens, a maioria dos autores continua a fazer afirmações fortes. Investimentos científicos e artísticos em uma particular aparência de Cleópatra sugerem que sua figura se transformou em um lugar metafórico das lutas raciais contemporâneas, especialmente no Ocidente pós-colonial. Então tem aí, né, uma coisa incrível, né? O poder da literatura, o poder da arte. Cleópatra é considerada branca, bela, linda, maravilhosa. Você não sabe por quê. Mas se você pensar, existe aí um tal de William Shakespeare que escreve uma obra muito marcante chamada Antônio e Cleópatra. E essa história, né,
que obviamente ela não tem nenhum conteúdo racialista, mas ela coloca ela de tal modo, né, como sendo aquela pessoa bela, bonita, sedutora, que faz parte da história dela, né? E isso daí, né, foi levado ao cinema e principalmente aí criou-se essa imagem da beleza de Cleópatra. E obviamente, né, que antigamente atores negros, atrizes negras, né, não tinham essa espetacularidade, nem vinham a ser atrizes de cinema. Então, a Elizabeth Taylor, né, que é branca, linda, loura, americana, fez o filme e ficou muito marcada essa presença, né? Então, essa discussão se abre, né, a despeito da literatura ou a partir também da literatura, incluindo aí a de Shakespeare, que marca ela como bela. E aí, outro texto. O Conselho Supremo de Antiguidade do Egito voltou a exigir que a Alemanha devolva o busto da rainha Nefertiti. O busto colorido da rainha Nefertiti consta com mais de 3.300 anos de idade. Ele foi encontrado justamente com outros tesouros da antiguidade pelo arqueólogo alemão Ludwig Borchardt, em 1912. Durante a escavação em Tell el-Amarna, sabe que meu egípcio é fraco. Como era de praxe na época, uma metade dos achados permaneceu no Egito, enquanto a outra, inclusive o busto de Nefertiti, foi enviada para a Alemanha, que organizara e financiara as escavações arqueológicas em questão. O Conselho acusa Borchardt de haver ludibriado o serviço de antiguidades do Cairo. Para ocultar o verdadeiro valor do busto, o alemão o haveria coberto de argila. Esse fato tornaria o Egito proprietário de direito da escultura. Aí você tem a obra Nefertiti, que causa mistério, que causa muitas teorias em cima dela mesmo. E aí a UNB coloca aqui também o Partenon da Grécia. E aí a gente trabalha esses dois elementos, vamos aos itens. Bora! Tendo como referência a escultura de Nefertiti e a imagem do Partenon, julgue os itens. Como observado na escultura de Nefertiti e no Partenon, as artes podem apresentar diferentes funções, em razão de mudanças das necessidades objetivas de determinada sociedade. O que você acha desse item? Te parece correto? Te parece errado? Eu tenho meu palpite. 2. Ao trabalhar com as formas, a produção artística em artes visuais prioriza as regras e os dogmas da religião em detrimento dos materiais utilizados. Será? Você acha que isso é certo ou errado? Vamos ver qual é a resposta. Primeiro, como era o meu palpite, só que eu não contei, é certo. Não tem nada de errado nisso, né? Existem funções para a arte, né? Então, você pensa aí, né, nessa ideia de sociedade, de cultura, né? A gente usa a arte, a gente, dependendo da cultura, essa arte ela é só contemplativa, né? Ou a gente participa dessa arte, né? Usando, utilizando, mexendo nela, ou ela está só ali no museu, ou ela está no, vamos dizer assim, no prédio, através do grafite. Então, ou ela pode estar no design, onde você vai tomar uma água e aquele copo, ele tem ali elementos da arte e, ao mesmo tempo, ele é funcional. Então, tudo isso está no campo das artes visuais. E aí, o segundo item, a gente tem, ao trabalhar com as formas, a produção artística em artes visuais prioriza as regras e os dogmas da religião? Não. Em detrimento dos materiais utilizados? Não. Isso não se generaliza, né? Boa parte da arte, ela está ligada ao cristianismo, outras, né,
ao Maomé, né, aos muçulmanos. Então, essa ideia, né, da ligação religiosa com a arte, mesmo aí no Egito, ela é real, porém, ela não é tão, né, precisa nesse sentido de você priorizar regras e dogmas de religião abandonando a ideia dos materiais. Não é verdade. Tudo isso está em conjunto. Aí a gente tem, né, a fachada, né, do Atos Bulcão, que fica ali no Teatro Nacional, né, que é o Teatro de Brasília, né, sempre está em reforma, está paradão lá, chama Teatro Nacional Cláudio Santoro. O Cláudio Santoro é um grande compositor, né, que, radicado em Brasília, né, ele leva o nome do teatro. E aqui você tem a Festa do Sol, que é esse painel aí do Atos Bulcão, que dependendo do horário do dia, ele ganha essa forma que está aí na imagem. E quando o sol vai se colocando em outro lugar, ele vai, vamos dizer, variando esse jogo de luz e sombra, né? Maravilhosa a obra. E aí, vamos aqui a um texto que também está na questão. A foto apresentada é da fachada lateral do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. Cláudio Santoro foi um compositor, maestro, professor de música e fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, que funciona ainda hoje graças ao dinheiro público, né, graças ao instrumento ali, né, da Secretaria de Cultura. Cada músico ali é concursado, né, então ele é um servidor público e, ao mesmo tempo, ele é um artista tocando obras, né, para a população. Então, uma orquestra sinfônica é uma coisa muito importante para um país, né, para a cultura, para a educação de um modo geral, independente da música que toca. Em 2019, comemora-se 100 anos de seu nascimento. Sua produção musical pode ser dividida em 4 períodos: fase dodecafônica, período de transição, fase nacionalista e retorno ao serialismo em 1960 em diante. Então ele tem uma importância, tem um trabalho, né? Está muito ligado aí a essa questão aí também à música, mas a gente tem itens aí de artes visuais. Em 54, Santoro compôs a obra orquestral Brasiliana, que estreou em 1958 sob regência do compositor. Em gravação de 2008, a obra é executada pela Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, sob regência da maestrina Lígia Amádio. Está aí o texto, está aí a imagem e um pouco aí do seu conhecimento sobre esta obra, né, que está ali do painel. E aí vamos lá. O texto apresentado é a obra orquestral brasiliana, julgue os itens. No painel integrado ao prédio, os blocos de concreto remetem à leveza, em contraste com a solidez da construção, né? A festa do sol. O sol vai passando e vai mudando ali o aspecto. Eu tenho meu palpite, você, marca aí, o que vamos ver se acerta. 2. O Teatro Nacional Cláudio Santoro foi construído na forma de pirâmide, com o objetivo de garantir simetria e profundidade ao edifício, já que a constante realização de espetáculos de teatro e música popular exige espaço com tais características. O que você acha? Vamos às respostas. Primeiro, correto, e é justamente isso que se vê. O Atos Bulcão constrói ali esses blocos causam na pessoa que olha, que vê, essa ideia de leveza, porque vai mudando, a sombra vai caminhando durante o dia e faz, obviamente, um contraste com o concreto armado que há ali no teatro. Tem outros detalhes do teatro que a gente poderia falar, os vidros, né, jardins internos. Então é uma obra muito bonita. E o 2, errado, né? O Teatro Nacional, construído de forma da pirâmide, com o objetivo de garantir simetria e profundidade ao edifício.
Não precisava ter esta forma piramidal, né? Então, a gente está associando Egito com isso, né? Não precisa ter essa forma piramidal para ser um teatro, né? Com essa funcionalidade, né, toda e com profundidade, né? Então, outros tipos de arquitetura fazem teatros com tais qualidades. Então, não é um condicionante, o item está errado. Outra obra, né, que é de artes visuais que se destaca é a estátua do Discóbulo. Então, realizada por Miron, representa o corpo de um atleta em seu momento de máxima tensão. Esse esforço, porém, não é refletido na face do atleta. Então, isso daí tem a ver, né, com essa situação em que o atleta ele tem um objetivo, o corpo está automatizado e ele não precisa estar ali, né, flexionando o rosto, mas ele tem ali um ideal, né, de leveza, de precisão, que cerca o atleta e que cerca esse ideal grego, né, do que seria a perfeição de um atleta ou a perfeição da obra em si. Observa-se, além disso, na escultura, harmonia, balanceamento e simetria das proporções corporais. Então tem aí regras, né, absolutas, clássicas, de como compor um corpo perfeito, né? Assim como ocorreu com tantas outras obras gregas, perdeu-se o original da estátua do Discóbulo, feito de bronze, e restaram apenas cópias romanas. Os romanos, né, são agentes dessa preservação da cultura grega, né? Muito bem. Vamos aos itens. 1. O Discóbulo de Miron, ao apresentar o atleta com o corpo retraído e músculos flexionados, anatomia perfeita e a harmonia dos músculos, caracteriza-se pela delicadeza, mas também pela força e pelo vigor. O que você acha? Anota aí. Tem meu palpite. 2. Miron introduziu nas artes uma abordagem anatômica mais próxima do natural, sintetizando um ideal de beleza física, de equilíbrio dinâmico e de harmonia entre mente e corpo, elementos que podem ser identificados na estátua do Discóbulo. Será? Vamos lá. Olha aí. Primeiro item está correto. Então isso está na obra. Tem músculos flexionados, tem ao mesmo tempo força, essa leveza do olhar, né? Então é força e vigor, como um atleta em geral trabalha, né? Ou como essa idealização do atleta, né? Olimpíadas, esse processo, né, que é corpo, mente, ação, tudo ao mesmo tempo no atleta. Então quando você está jogando basquete, por exemplo, você não para pensar ou não está ali, né, refletindo, racionalizando. As coisas são um pouco automáticas porque está no treinamento. Então o corpo age de uma forma automática. E o a segunda está errada. Por que estaria errada, professor? Principalmente porque quando você olha para essa obra, ela é uma obra idealizada. Ela tem uma característica ali, né, de tornar a coisa exemplar, ideal, né, desse atleta, e não propriamente próxima do natural, por mais que seja uma cópia de realidade. Você tem ali, né, uma idealização deste corpo, deste atleta, desta cultura grega. Muito bem, vamos adiante. Aquedutos romanos. Então, que grande barato é esse, né? Os romanos levavam água até a cidade. Então, as cidades prosperam, têm riqueza, justamente por conta do saneamento, da água. Então, quando você pensa aí que o Brasil aí tem metade da população sem privada, sem água encanada, isso é uma tragédia, né? E causa pobreza, causa doenças, etc. Então, o aqueduto, uma grande invenção que faz levar a água, mesmo que seja subindo, né? Elevando-se.
E esses aquedutos são construções emblemáticas e símbolo do poderio romano. Na sua construção eram utilizados o concreto e a alvenaria de tijolos e pedras, aliados à tecnologia dos arcos. Então a gente sabe que o arco, ele, por ser nesse formato de arco, ele garante que mais peso possa vir por sobre dele, porque ele é um arco. Se ele fosse uma coluna reta, esse peso, né, seria mais difícil de sustentar. Então é uma grande sacada o arco. Eles são, em essência, canais artificiais de condução de água para níveis mais baixos que as fontes naturais, aproveitando-se a gravidade. Muito bem. 1. Vamos ver aí o que nos cabe em artes visuais. Roma produziu uma cultura original devido à recusa dos romanos em interagir e receber algum tipo de influência cultural dos povos conquistados. Eu falei lá na outra que os romanos preservam, né, essa cultura grega e eles, né, preservam em vários sentidos. Então, eu tenho meu palpite para esse item 1. Item 2. A exuberância das obras de engenharia e arquitetura romanas contrasta com a ausência da filosofia e do direito na cultura da Roma antiga. Parece estranho, né? Você já ouviu falar em direito romano, né? É uma das bases aí do direito que se aplica ainda hoje. Primeira, está errada. Evidente, né? Os romanos assimilaram a cultura dos gregos, apesar de derrotados, os gregos tinham uma cultura tão impressionante que os romanos se renderam a ela, utilizaram ela, mesmo que adaptando para as questões romanas, né, para o modo de pensar romano. E a 2 também está errada, evidentemente que a filosofia grega ela é de suma importância, muito marcante, né, e ela também influencia Roma, e também a ideia do direito romano, né, é próprio deles. Então, não tem ausência disso, muito pelo contrário. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, né? A gente, quando conversa sobre os assuntos, quando pensa sobre as obras, a gente vai bem na prova. Então, fique tranquilo, veja os filmes, procura saber quais são as obras, relembre, olha, reflita, veja um filme, fique relaxado e faça uma boa prova, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.